bloqueio criativo, o contrário dele é a liberação, é a liberdade. Porque, na verdade, o que nos limita sempre são os nossos próprios pensamentos. Então, quando a gente passa por esse processo de incômodo, dor, sofrimento, e a gente se obriga a olhar para isso, né? A gente vai ter que ter essa transformação, porque quando a gente chega nesse estágio, existe uma necessidade de olhar para aquilo que está sendo, para aquilo que está causando essa dor, que normalmente somos nós mesmos, e é por isso que gera tanto desconforto, porque a nossa dor, ela é criada por nós mesmos. Ao mesmo tempo que esse desconforto existe, ele também é um grande conforto, porque se eu crio o meu próprio desconforto, somente eu posso descriar o meu próprio desconforto. Então, ao mesmo tempo que existe um desafio, existe uma oportunidade. Existe uma oportunidade de transformação. Então, quando a gente faz esse processo de se dedicar a se transformar, ele pode ter seus desafios de olhar para as nossas sombras, para as nossas questões, de ter que visitar situações sombrias, que muitas vezes a gente fala, ai, não tô afim, deixa para depois. E esse deixa para depois, a gente já falou, né, ele vai acumulando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender o processo de cura, que é, eu tenho esse incômodo, eu olho para esse incômodo, na hora que eu encaro esse incômodo, eu acesso um espaço de liberdade, eu começo a entender que, na verdade, não é um incômodo, é algo bom. É algo que vai me trazer a minha oportunidade de liberdade. Então, tudo aquilo que a gente tem na nossa vida que nos limita é, na verdade, uma percepção daquilo que eu acho que me limita. E na hora que eu tenho essa clareza e essa consciência, é quando eu tenho a capacidade de transformar. Então, é muito mais simples e muito mais fácil quando a gente entra num lugar de sair do mental, de sair desse espaço de acreditar em tudo que eu penso. E aí eu começo a fazer essa prática. E a gente sempre fala que não tem resultado sem a prática. Então a gente precisa ter clareza do conceito, clareza do sentir e clareza da ação. Precisa ter tudo em alinhamento para que tudo isso possa, de fato, ocorrer. Então, no trabalho que a gente vai fazer online, é a gente trazer um pouquinho de conceitos sobre esses desbloqueios. Então, cada aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os desbloqueios, quais são as teorias mais profundas, porque a gente tem uma crença, hoje eu senti muito de falar para vocês, sobre as estações do ano e como elas conversam com os nossos ritmos, os nossos ciclos criativos. Porque quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de um ciclo. A gente está falando de uma natureza que é a própria natureza da natureza, que é a natureza cíclica, em que nós somos cíclicos, em que nós somos humanos. Então, quando a gente entende a natureza como um reflexo externo daquilo que nós somos, a gente começa a entender que tudo na vida são ciclos. Ciclos de amizades, ciclos de trabalho, ciclos de menstruais, de mar, de lua, de estações do ano, tudo tá em ciclos. E são inúmeros ciclos rodando ao mesmo tempo em fases diferentes. Quando a gente consegue, a gente nos entende como parte da natureza e nos entende como parte desse ciclo, a gente vai entendendo em que fase que a gente tá. Então, uma coisa muito interessante é que a gente se exige estar no verão o tempo inteiro. O verão, ele é caracterizado pelo fruto, por aquilo que nasceu, né? Aquilo que deu frutos. Só que para dar frutos, toda árvore, todo fruto precisa de um ciclo gigantesco antes de nascer uma fruta. Então, não sei quem que planta, alguém planta por aí? Tem o costume de plantar sementes, enfim. Quando a gente planta uma semente, até a gente colher um fruto, eu plantei um abacaxi faz 3 anos, ele deu abacaxi semana passada, né? Então, assim, 3 anos tendo que cair água, tendo que molhar, tendo que plantar, tendo que deixar ele ali, para ele estar pronto para dar um abacaxi, né? Então,
na vida requer o tempo das coisas. E isso é muito interessante porque parece um ensinamento muito óbvio, muito claro, e é porque ele é um ensinamento ancestral de todos os territórios indígenas do mundo, mas ele é um ensinamento sobre o tempo das coisas, que é uma das coisas que a gente foi se distanciando através das redes sociais, através da internet, através do tempo muito, muito, muito acelerado que a gente vem vivendo. Então, o tempo das coisas tem se tornado algo para sempre, para ontem, para ontem, para ontem. Então, o tempo todo a gente tem que estar dando fruto, tem que estar bonito, tem que estar legal, tem que estar perfeito, tem que estar encaixado. E esse ter que é o que faz a gente entrar nesses processos de sofrimento, na grande maioria das vezes. Porque se eu tenho que, é o que leva a gente a fazer coisas que não estão alinhadas com aquilo que a gente de fato sente. E esse ter que, normalmente, ele vem acompanhado de uma crença mental, né? Eu tenho que. E esse ter que traz pra gente, muitas vezes, sofrimento, porque a gente entende que esse ter que é uma obrigação. E a gente se coloca nesse local de obrigação e a gente sente angústia porque tá em conflito entre o que eu quero e o que eu sinto, né? E esse local de angústia é um local de eu não estar alinhado com o que eu vim fazer, com a minha essência, com quem eu sou. Então, quando eu entendo o ciclo das coisas, eu começo a utilizar o meu conhecimento para me distanciar dessas obrigações mentais que vêm a partir de crenças sociais ou crenças internas da minha experiência pessoal, que eu vou validando ao longo do tempo e que vão me gerando sofrimento. O sofrimento está informando que está desalinhado com a minha essência. Então eu começo a me distanciar a partir do processo meditativo e da pintura para poder ter clareza, para poder entender o que aquela emoção está me trazendo. Então, quando a gente está falando aqui sobre os ciclos, a gente está trazendo esse conhecimento para entender as nossas emoções, para transformar as nossas ações. Quando a gente entende os ciclos da natureza, a gente entende o quê? O outono é o desapego, as folhas caindo. Essas folhas que caem, elas se transformam no adubo, elas nutrem a terra, né? Elas se transformam em novas sementes, que o inverno são as sementes no fundo da terra, são aquele momento de escuridão, de acesso às sombras, de frio, de se fechar no seu casulo. E essas sementes, elas vão, quando elas são nutridas, elas vão crescendo, elas vão se transformando em pequenos raminhos, né, na primavera, depois elas florescem, depois elas se tornam frutos. E esse ciclo constante de lua cheia e lua nova são os ciclos que a gente passa, em todos os sentidos, seja profissional, relacionamento, internos, de uma crise. Então, por exemplo, me sinto abandonada, eu vou passar por todos esses ciclos. E, obviamente, dentro do processo criativo, vão ter momentos que eu vou estar no frutificando, tendo várias ideias. Vão ter momentos que, quando eu terminar de ter várias ideias, lançar um projeto, lançar uma coleção, quando acaba aquilo, o que eu faço depois que eu termino um projeto, que eu concluo? Eu olho para aquilo e faço um review. O que foi bom? O que foi ruim? O que desse projeto eu fiz certinho, deu lucro, foi legal, as pessoas gostaram? O que deu péssimo? O que precisa mudar? E aí eu vou entrar num novo ciclo que a gente chama de ciclo mais um. Um novo ciclo em que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo com a experiência do meu ciclo passado. E esse feedback é o outono, é desapegar daquilo, deixar as folhas caírem daquilo que não faz mais sentido e continuar me fortificando para o próximo ciclo serem com folhas maiores, mais doces, frutos mais doces, né? Enfim, e a famosa evolução em espiral ascendente. Então, a gente entender os ciclos é muito importante para a gente entrar nesse espaço de calma com o nosso processo. Porque, como a Luciana trouxe, a Patrícia trouxe também, a gente só entra em espaços de calma quando a gente entende em qual parte do processo nós estamos, em qual curva desse ciclo
nós estamos. Por quê? Porque a gente precisa ter clareza do porquê e de onde aquilo está vindo. Qual é o meu histórico em relação àquela emoção? Qual é o meu histórico em relação àquilo que eu sinto, que eu penso, aquilo que eu estou vivendo? Porque se a gente observar bem a nossa vida, na verdade, ela se repete. As mesmas emoções, as mesmas questões, as mesmas situações, mudam os personagens, mudam o emprego, muda a situação, mas a emoção que eu sinto, ela se repete. Essa repetição dessa emoção, ela é o que traz para a gente a informação da onde eu preciso olhar, aonde eu preciso curar, aonde eu preciso me transformar. E aí, essa emoção, ela precisa dessa autorresponsabilidade, ela é minha. A partir do momento que eu entendo que ela é minha, eu entendo o percurso dela. Onde que eu me sentia abandonado, com quem, de que jeito, qual era o meu gatilho, qual que era a minha válvula de escape, por onde que eu não fazia. E aí eu tendo essa clareza do meu próprio padrão comportamental, no momento que essa situação volte a aparecer, porque como tudo é ciclo, ela vai voltar a aparecer, ela pode estar no momento de sombra, que você está lidando ali com a sombra, ou você pode estar no momento de luz, de fruto, que você não está vendo aquela sombra naquele momento. Mas ela continua ali. Então, a gente precisa ter clareza em qual lugar, de qual ciclo a gente está, naquilo que a gente está vivendo hoje. E tendo essa clareza, é parar para se observar, parar para refletir, parar para meditar, parar para pintar, parar para se olhar. E aí, no momento que a gente faz isso, a gente começa a ter clareza do todo, clareza da situação. E isso faz o quê? Com que a gente entre em um espaço de relaxamento em relação à sombra. Ou seja, estou impaciente, estou ansiosa, acho que meu desenho tem que ficar muito bonito, acho que eu me cobro demais, eu me exijo demais. Isso é algo muito comum, né? A gente vê muito isso o tempo todo. E da onde que vem isso? Do eu tenho que. Eu tenho que pintar muito bem, eu tenho que ser tão boa quanto a minha mãe, eu tenho que, eu devo, eu faço. E esse processo vai sugando a nossa energia, vai consumindo a nossa energia para utilizá-la para fazer o que nos faz bem. De utilizar essa energia não só para fazer o que nos faz bem, mas mais do que isso, para conseguir construir. Então, a gente, ao invés de estar utilizando essa energia para criar, a gente está utilizando essa energia para nos destruir. E quando a gente faz isso, a gente acaba distanciando o que eu quero, o que eu sinto e o que eu desejo, desalinhando, entrando em espaços de sofrimento. Por isso que a gente precisa ter clareza do conceito para a gente poder se distanciar. Na hora que a gente tem essa clareza, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e refletir sobre os eu tenho que. Mas mais do que isso, quando a gente vai para a nossa prática efetiva, o que acontece é que a gente tem na prática a experiência no papel daquilo que eu venho trabalhando em mim. Então eu vou criando as experiências e como a gente falou, as novas experiências geram novas percepções, essas novas percepções alteram meus padrões de crença, fazendo então com que as minhas crenças e maneiras de perceber o mundo mudem, transformando como eu me sinto, transformando como eu ajo. Mas para isso a gente precisa começar a se entender como esses seres humanos cíclicos, que estão em constante mudança, em constante transformação. E acessar esse espaço de fluxo, que é um espaço de aceitação do que eu estou sentindo. E olhar para aquilo que eu estou sentindo, que às vezes é raiva, ansiedade, é frustração, é pressa, né? A gente olhar para tudo isso e falar assim, tô sentindo isso, é normal, é humano. O que eu preciso fazer com isso? O que isso está me informando? Quais são as crenças que isso está me informando? Que eu tenho que trabalhar na escala 6x1, tô brincando. Que eu tenho que trabalhar tal, que eu tenho que fazer não sei o que lá. Eu tenho mesmo? Isso vai te obrigar a parar para refletir da onde que vem essas crenças, né? E aí a gente vai entendendo que será que eu tenho que? Será que é preciso que seja desse jeito? Né? E nesse processo a gente vai conseguindo ter essas respostas, mas é sempre a resposta dentro do tempo desses ciclos, dos tempos da natureza, e não dos tempos mentais. Ou seja, as respostas, elas vêm dentro do tempo em que a gente está pronto para entender, pronto para conceber, pronto para se transformar.
né? Então, aquelas coisas que a gente ouve há um tempo atrás, fala, nossa, isso não faz o menor sentido, daqui a uns anos a gente fala, nossa, era aquilo lá que na época não fazia sentido, né? Então, a gente vai ouvindo e as coisas vão caindo as fichas nos momentos que tem que cair, no momento que a gente está pronto, no momento que a gente tem merecimento para fazer a limpeza total daquela questão, da raiz daquela questão. E a gente está aqui como humanos em evolução, tendo diversas emoções, informando para a gente, através dos nossos sentidos, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa transformar. E a gente precisa ter essa paciência de se entender como humanos, de se entender que, na verdade, essa paciência ela é uma prova de autocompaixão, de autoamor. E é somente dentro desse espaço de amor próprio e de relaxamento dentro do que é e dentro do que eu sinto que a gente vai conseguindo fazer essa liberação. Porque a liberação, ela sempre é feita através do amor, do autoacolhimento. Ela nunca é feita através da raiva e do se livrar. Porque o se livrar, a gente entende como, na hora que eu quero me livrar de uma emoção, eu estou rejeitando uma parte minha mesmo. Na hora que eu me auto-rejeito, a minha emoção vai ser em seguida a auto-rejeição, a rejeição, né? Então, o externo vai me trazer informação de que eu estou sendo rejeitada. Então, esse é o propósito, a gente começar a entender que tudo reflete o nosso estado interno. E entender isso é entender os ciclos da natureza. E dentro dessas aulas a gente vai trazer muito sobre os ciclos da natureza, porque eles falam 100% com a gente sobre o desbloqueio criativo, eles falam sobre a criatividade, porque não existe nada no mundo mais criativo do que a própria natureza, e dentro desse espaço a gente vai voltando para o essencial, para o que é, para o tempo, né, do tempo da natureza, o tempo lento, não o tempo mental. E a gente vai se conectando com esse tempo e acessando esses espaços de relaxamento, de aceitação do que é. Muito acostumado a viver com o verão, querer viver com o verão, e a gente não aceita as nossas sombras. Tem acho que é o Prem Baba que fala que a gente não aceita tanto as nossas sombras que a gente criou a luz, porque a gente não consegue lidar com a escuridão. E é verdade, a gente não lida, a gente foge, a gente esconde. Só que é uma ilusão, porque quanto mais a gente esconde, mais forte essa sombra fica. E mais desempoderados nós ficamos também. Então, na verdade, quando a gente troca o pensar sobre a nossa sombra, sobre a nossa ansiedade, sobre o nosso medo, sobre a nossa angústia, quando a gente troca esse olhar, a gente troca o que a gente sente. Quando a gente troca a nossa percepção, a gente troca o que a gente sente, a gente troca o que a gente faz, a gente troca a nossa realidade e a gente vai se empoderando, entendendo que a gente vai criando a nossa realidade. Então a gente vai fazendo isso e a gente vai se empoderando. E a gente vai percebendo que, na verdade, não é sobre criar o que eu pensei, é sobre se abrir a um espaço de condução ao que a vida traz. E a partir disso, ir criando. Então, a gente vai saindo do conceito de determinar o que eu quero, porque a gente não decide nada. A gente dança conforme a água, a gente dança conforme a música. E dentro do que tem, dentro do que é o plano divino, é o melhor plano que tem para o nosso desenvolvimento pessoal. Cada um dentro do seu, porque cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe aonde precisa ir, o que precisa desenvolver, o que precisa se melhorar. E o que a gente tem é exatamente, não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E dentro do que a gente precisa começar a trabalhar com a aceitação, porque é dentro da aceitação que a gente consegue conduzir essas águas num fluxo mágico, que aí sim as coisas vão acontecendo melhores daquilo que a gente planejou. Então, essa é muito a magia da criação, a magia de entrar em alinhamento com essas energias da natureza, que somos nós, né? Ou seja, entrar em comunhão com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa pureza, aceitando todas as partes do ciclo. Porque, como a Júlia falou, a gente foge do outono e do inverno, mas se a gente não fizer uma reflexão do que eu fiz errado no último ano para melhorar no próximo, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Se eu não introspectar para plantar a semente, para olhar o que eu quero, para revisitar os meus próximos planos, as minhas próximas sementes, eu não vou ter o que plantar, eu não vou ter o que colher se eu não plantar, né? Então a gente percebe pessoas rodando em ciclos, em círculos, que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não aprende, ela tá vivendo a mesma situação há anos,
né? E a gente de fora tem muita clareza que a gente, quando está vivendo, não tem. E essa pessoa vive há anos os mesmos problemas. Por quê? Porque não vive o outono e o inverno, que é viver de primaveras e verões. Então, a gente tem essa opção, viver em ciclos ou de maneira cíclica, ascendente. E é isso que a gente faz aqui. A gente para viver os outonos e os invernos toda semana. E isso é muito importante, porque a gente faz essa limpeza toda semana. A gente revisita toda semana. O ideal, óbvio, é fazer todos os dias, meditar todos os dias, observar todos os dias, porque a gente vive esses 4 ciclos em um único dia, né? Se a gente observar, a gente tem 4 períodos durante o dia: manhã, tarde, noite e madrugada, né? Então a gente tem esses 4 estações em um único dia. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente, dentro do próprio dia, a gente precisa viver esses ciclos. Dentro dos relacionamentos, das empresas, do trabalho, da pintura, da criatividade e das nossas emoções. Tudo está sempre dentro desses ciclos. E todo mundo pronta para meditar, então? E nós, mulheres, de acordo com o ciclo menstrual, a gente vive no ciclo menstrual, né? Nosso ciclo menstrual, para quem menstrua ainda, a gente está sempre vivendo lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E cada uma delas é um arquétipo do feminino. A gente vai chegar em uma aula que a gente vai falar sobre isso, mas ela também fala sobre esses ciclos e sobre a compreensão e integração desses ciclos. Então, a gente vai falar da fase da criança, da jovem, da mãe e da anciã. E aí a gente tem esses 4 arquétipos, que são os arquétipos que estão ali correlacionados com a lua nova, crescente, cheia e minguante, que também está relacionado outono, inverno, primavera, verão, sempre nesses 4 tempos, que são os tempos dos ciclos, os ciclos da maré, da lua, do sol, né? O ciclo do sol, ele também é um ciclo, ele é mais extenso, mas ele é um ciclo, né? Então, tudo é cíclico. E aí a gente vai entendendo isso e a gente vai se encaixando em cada partezinha da nossa vida dentro de um ciclo. Então a gente pode estar vivendo o verão dentro de um relacionamento e o inverno dentro do trabalho, ou o outono, enfim, cada momento uma coisa. E dentro do próprio dia, quando a gente está dormindo, a gente está no escuro, né? A gente está ali na nossa caverna. Quando está à noite, a gente está ali se preparando num outono, como foi meu dia, né? Que bate aquela ressaca do dia. Foi muito bom, foi muito ruim. Você está refletindo sobre o final do dia. Quando você acorda de manhã, primavera. Oi, como vai ser meu dia? Verão, fiz alguma coisa. Ou choveu, pode ser que seu verão choveu. O dia de hoje foi só chuva. Não sabemos, né? Então a gente vive, é uma metáfora sobre esse processo cíclico constante que a gente vive. E ela pode ser aplicada a tudo. E agora que eu trouxe esse conceito, vocês começam a perceber na vida de vocês, comecem a trazer esse conceito para observar na vida. Porque isso é muito, muito útil, porque, por exemplo, às vezes você tá ali, agora eu passei por uma situação no inverno, e eu fiquei assim, mergulhada nas minhas sombras. Só que eu sabia que eu estava no inverno, eu sabia que era o momento, né? Eu sabia que ia chegar a primavera, que ia chegar o verão. E aí a gente aperta o cinto e sustenta. Aperta o cinto e fala, tá, tô vendo sombra, é o momento. E aí a gente faz um mergulho nessa sombra e faz uma reflexão ampla. Tá, isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim. Aí a gente se martiriza um pouco, fala, não posso me martirizar, eu preciso só mudar. E aí a gente vai indo nesse processo e vai ficando mais leve, porque a gente não tá ali que nem uma roleta russa levando na cabeça, falando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, né? Não, a gente tá consciente, estou no inverno, estou vivendo sombras, daqui a pouco vem a primavera, daqui a pouco vem o verão, depois tem o outono, e eu vou sustentando, ficar mais leve, eu não me exijo, né, que eu acho que foi o que a Patrícia trouxe no começo, a estar no verão o tempo inteiro, a fazer bonito o tempo inteiro. Eu começo a entender o que é bom para mim, o que eu quero para mim, o que me faz bem. Se me faz bem pintar, se me faz bem meditar, se me faz bem cuidar de mim, eu vou fazer isso. E eu troco a necessidade de impactar, de fazer dinheiro, de ganhar boleto, para o meu bem-estar. E isso vai alterando todo o resto, mas a gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje.